Boa tarde, espaço aberto hoje para um assunto com certeza diferenciado. Origens israelitas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, influências. Mas eu sou italiano, eu sou alemão, eu sou polonês, eu sou português, eu sou evangélico, eu sou espírita. Não tem nada a ver com religião e também com a questão das suas origens. É porque nós não sabemos, né? É uma questão bíblica, uma questão milenar, me desculpe. Só que nós temos influência, sim, dessa origem e não nos apercebemos. Então, para isso eu trouxe aqui hoje o Yahusef Ben Avraham. Que nome legal, né? Diferente, não é comum para a gente estar citando. Vocês já estão vendo ele aí no seu televisor com uma série de objetos aí que já ele também explica a situação. Ele está a convite da Associação Vida do Arroio do Silva, ali no antigo Golden Park, realizando palestras, um curso gratuito, né? Para quem quiser pernoitar, daí o assunto já é outro, mas as palestras são gratuitas e não tem intervenção religiosa nenhuma, né? É um conhecimento histórico, até porque o Yahusef é missionário, ele é historiador, é de São Paulo, está erradicado no Paraná, agora já está em Santa Catarina, daqui a pouco vai para o Rio Grande aprender a tomar chimarrão. Ele está descendo e dividindo o seu conhecimento de causa sobre a questão da origem israelita, suas influências no nosso dia a dia. E acreditem, essa característica ou essas influências, elas existem efetivamente. É isso, meu caro professor. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde, né? O povo de Araranguá, muito obrigado por essa oportunidade. É muito bom a gente poder estar aqui falando da história, né? Eu sou um historiador, eu não levo nada para a parte religiosa, ainda que influencia em algumas coisas, mas nós somos pacíficos, o povo de Israel é um povo pacífico, é um povo acolhedor também. O Brasil nos acolheu muito bem, né? Nessa diáspora de todos esses anos, de mais de 2.000 anos de diáspora. E nós estamos aqui para exatamente falar sobre a sua origem. Nós somos aqui, quando Cabral chegou aqui, já um primeiro erro, que ninguém colocou na história, que Pedro Álvares Cabral, ele era um descendente de judeus. Ele era chamado de cristão novo. Eles eram obrigados a se converter ao catolicismo lá na Europa, e eles tinham que ser cristãos, que é chamado de cristãos novos. E a avó dele era cristã nova. Eles eram judeus que tiveram que se converter ao catolicismo. Por uma questão obrigatória. Obrigatória. É a parte triste da história. É verdade. E aí o que acontece? Ele trouxe várias pessoas para o Brasil a partir de 1500 e ficou manchada a história que essas pessoas que vieram para o Brasil eram salteadores, bandidos, pessoas pobres, mas muitas dessas pessoas, como ele sabia que ele era de origem israelita, ele era um judeu, ele trouxe famílias para cá, para Recife. Foi o primeiro lugar da colonização judaica do Brasil. E ele esteve aqui e houve um documentário numa televisão, em horário nobre, né? Não sei se posso falar o nome. Pode, foi no programa Domingo Espetacular da Rede Record, no domingo à noite. Sim, horário nobre. Programa de abrangência em nível nacional e internacional, que não contestamos a questão da consistência e da audiência desse programa. Isso já foi motivo de matéria nesse espaço nacional. Sim, foi, acho que são 25 minutos que eles fizeram uma matéria, inclusive sobre isso nós temos no nosso livro, né, A Completa Restauração de Israel, que fala sobre essa origem israelita do povo brasileiro. Me mostra aí naquela câmera ali, ó. Vamos ver. Aqui, isso. A Completa Restauração de Israel, eu traduzi esse livro. A Completa Restauração de Israel. Isso é uma passagem bíblica, profética, existe nas Bíblias católicas, evangélicas, judaicas, espíritas. A Bíblia em si, ela fala sobre esse ocorrido, que o nosso povo de Israel se espalharia no mundo inteiro através de duas diásporas. Uma que era a diáspora das 10 tribos, no ano 721 antes de Cristo, antes do Messias, e a outra do povo judeu, no ano 70, quando foi destruído o templo em Israel, e os judeus foram para a Península Ibérica.
e lá eles foram espalhados também para várias partes do mundo, inclusive Nova York, viu? Nova York ele é fundada por judeus holandeses de origem brasileira que saíram do Recife e foram para Manhattan, a ilha de Manhattan, e hoje é Nova York. Isso teve uma apresentação lá, como é que se diz? Eles apresentaram essa palestra a pessoas do Recife, para os nova-iorquinos, que nem os judeus de lá sabiam a história de que eles eram descendentes de judeus brasileiros de origem holandesa. Quando Portugal guerreou com a Holanda no Recife. E aí eles foram expulsos. E aí eles dispersaram. Mas os israelitas já estão aqui há muito tempo. Aliás, os judeus já estão espalhados pelo mundo todo e tem uma influência e uma participação nas questões políticas, econômicas, religiosas, enfim, já de muitos e muitos e muitos anos. Interessante a história do povo judeu. Eu estava lendo alguma coisinha, claro que não vou ler um livro aqui, mas... Esse é presente para você. Muito obrigado. Quem são as duas casas de Israel? Quando as 12 tribos de Israel, né, viviam juntas no reino de Davi, que foi o criador do universo para os judeus, né, eles acreditam obviamente nisso. Depois essas 12 tribos se espalharam pelo planeta e estão até hoje fazendo história. E pouco se fala disso, né? Falam de outras histórias, menos da origem da questão dos judeus. Sim, porque assim, é muito triste a história esconder a história de um povo. É verdade. Né? Então, nós não estamos falando a favor do nosso povo, estamos falando a favor da história. E o Brasil, ele é fundado nesse documentário que você vai aprender, de cada 4 pessoas que estavam na área, na época do Império aqui colonial, lá no Nordeste, de cada 4 pessoas que estavam lá, 3 eram de origem judaica, que fundou o Brasil. De cada 4. Isso a nossa historiadora Anita Novinsky, da USP, formada da USP, que fez também essa reportagem na TV Record, ela explica isso de forma fantástica, que é a maior autoridade do mundo no requisito de origem israelita do povo brasileiro, de Inquisição. Quer dizer, muitos dos senhores, das senhoras, você que está em casa assistindo agora, ou no Facebook, enfim, no celular, está assistindo aí o programa agora, tem origem, pode ser que tenha origem israelita, judaica, e não sabe. Exatamente. O Youssef também não sabia. De repente ele descobriu por A ou por B, e aí a partir dessa descoberta ele resolveu aprofundar o seu conhecimento de causa e foi estudar. Ele custou isso muitos anos de estudo, e hoje ainda bem ele divide isso. As pessoas gostam desse... Como é que é a recíproca do chamamento para palestras ou um curso como esse, o Youssef? Olha, é muito gratificante para mim, porque eu dou palestra em igrejas católicas, igrejas evangélicas, espíritas, qualquer entidade filantrópica. Eu sou uma pessoa muito bem acessível, eu não sou uma pessoa fanática, né? Porque muitas vezes as pessoas elas são muito fanáticas no que acreditam e esse fanatismo, infelizmente, afasta as pessoas de conhecerem a sua história. Então, eu não falo nada religioso, isso faço à parte, mas as minhas palestras são todas de origem histórica. Então eu só aceito bem, que nem eu estou numa comunidade agora da Associação Vida, do pastor Fabrício, né? Um abraço para o pastor Fabrício, sua esposa, também os internos que estão ali, né? As pessoas que estão fazendo tratamento ali, um trabalho maravilhoso que ele faz lá, e eles são evangélicos. E eu fui convidado por ele. E eu estou dando palestras, são 6 dias que eu vou fazer. Eu já dei palestras na igreja carismática, católica. Então, assim, eu gosto muito de unir e não de separar. Né? Eu gosto de falar que nosso povo sempre foi um povo acolhedor, um povo escolhido do Criador do universo, mas não é por causa disso que nós somos os melhores. Com certeza. Né? Aliás, eu não sei por que os povos em nível mundial usam as suas religiões como fator de divisão ou combate. Guerra, né? Guerra, de forma explícita. Essa condição agora de Jerusalém, capital de Israel,
assinado por Trump, reconhecido por outros países, só que Jerusalém também tem uma história dos judeus que estavam lá há mais de 3.000 anos, mas os muçulmanos também depois tomaram através de guerras, e vieram os cristãos através de Jesus. Então, Jerusalém é uma referência de 3 importantíssimas religiões, as maiores do planeta, e ficam brigando por uma cidade. Eu acho que deveria ter uma respeitabilidade maior e podermos conviver, como está aqui, ó. Ele vem falar da origem judaica nas igrejas evangélicas, católicas. Se estiver aqui lá no centro espírita, ele vai para contar a história. Isso que é o bacana, conviver bem com todo mundo. Ou tu não concorda? Concordo plenamente. Tem que ter uma união das pessoas, independentes de crenças, mas um respeito mútuo. Porque a história é a nossa história. Você tem uma história da sua família aqui Sim. no Sul. Os irmãos que estão vendo, as pessoas que estão me vendo aqui, tem uma história aqui. Por exemplo, eu estou hoje lá na cidade de Contenda, no Paraná, que é uma comunidade, um bairro agrícola de poloneses. Poloneses. Então são pessoas assim, que eu conheço a história dos poloneses. 97% dos poloneses eram de origem judaica, quando foram expulsos da Segunda Guerra Mundial e até antes. E aí eu converso com as pessoas mais velhas, de 90, de 80 anos, essas pessoas, quando eu cito, que nós vamos falar depois aí, sobre costumes israelitas que elas praticam, que elas não sabem que são israelitas. E eles falam, olha, isso aqui eu pratico até hoje, os antigos. E aí ela fala, mas eu não sabia, porque minha mãe falava que era assim, aquele costume, mas eu não tinha entendimento, porque não se poderia falar que você era um israelita ou um judeu na época da perseguição. E aí as pessoas tinham que se ocultar. Então a gente aqui no Brasil, os meus familiares e de muitos que estão, tiveram esse problema de esconder o que era. Agora, graças ao Criador, que nosso país é um país aberto. É verdade. Né? Que nós temos todas as religiões do mundo em paz e que continue assim. E vai continuar. Tá certo? A completa restauração de Israel e palestras com Youssef, eu vou ter que ler teu nome, tá? Youssef Ben Abraham. Tem algum significado isso? Youssef significa o presente do Criador, Ben é filho, Abraham é Abraão. Eu sou o presente do Criador, filho de Abraão, para você entender. Que bacana. É um nome hebraico, né? Hebraico. O meu nome civil é Anderson Santiago Barbosa, da família Fenuto de Biasi. Italiano, hein? Italiano, gosto de macarrão, só não aprendi ainda o chimarrão, que eu quero aprender. Mas o Heraldo depois vai me ensinar, né, Heraldo? E nesse curso, nessas palestras, tu fala só de história. Só história. Só história. Só história. Se você quiser um seminário religioso, isso é a parte. Né? Mas a minha palestra são 99,9% certo. História. Eu falo só da história. Tá certo. E o pessoal, além do livro, tem isso aqui também. Vou pegar aqui. Ó. Pode pegar. Já que é ao vivo, vou pegar. Tá lá. Como é que chama isso aqui? Isso é o chofar de antílope. Chofar de antílope. Isso. Isso é um instrumento de Israel, tanto religioso como um instrumento de guerra. De guerra também. Sim, porque antigamente não tinha rádios e eles tinham que se comunicar com os exércitos e era através do chofar. E também era um instrumento do Criador na Bíblia de eles transmitir. Funciona? Funciona? Tu sabe fazer? Posso? Vai estourar um pouquinho. Não, estoura aí. Vamos ver se dá aqui. Vamos ver se eu consigo. Como é que é o nome? É chofar. Chofar, okay. De antílope. Isso. Vamos lá então. Bacana, que bacana. Vivendo e aprendendo. Aula de história de grátis aqui no Espaço Aberto. Intervalo e nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta aqui no Espaço Aberto desta terça-feira com o Youssef Ben Abraham. Já apresentamos ele no primeiro bloco. Ele está realizando palestras no antigo Golden Park, a convite da Associação Vida, que realiza um baita trabalho. Uma outra hora eu vou trazer a Associação Vida também para falar do trabalho deles ali do Golden Park. É gratuito. As palestras são gratuitas e quem quiser pernoitar, ele vai ter que pagar lá para dormir, obviamente, mas é um outro assunto. Ele não fala de questão religiosa, não envolve religiões, ele envolve a questão histórica da origem e da desconhecida origem israelita judaica do povo brasileiro. Todos nós, de uma forma ou de outra, às vezes até nem temos origem, mas nos adaptamos a alguns costumes que vieram de lá e a gente nem sabe, é isso, né? Exatamente. A gente nem sabe. Que talvez a gente vai falar hoje, né? Tem algum para explicar aí agora para a gente? Tem bastante. O Fernando Redivo agora mete bala aí para a gente aprender um pouquinho desses costumes. Vamos lá. Aqui fala da origem, né? Da vinda do povo de Israel para cá, você pode ir.
Pode passar. Aí foi quando os holandeses chegaram no Brasil, lá em Recife, com toda a sua família. Esse é um dos mais conhecidos judeus do Brasil, que é o Silvio Santos, que também passou por essa perseguição da Inquisição, e ele diz que o seu pai também esteve aqui. Aí eles praticaram o cripto-judaísmo, que era um judaísmo escondido nas casas, que não poderia se falar na época, né, da Inquisição. E aí tem agora os costumes. Tem aquele costume, irmãos, que você já deve ter ouvido, as pessoas, os mais antigos, que você não pode varrer a casa pela porta da frente, senão expulsa o quê? Você lembra? Desfortuna. Então isso é um costume israelita, de quando nós guardamos o 7º dia da semana, que é um costume de varrer a casa antes do sábado, que é o dia de descanso do israelita, né? Que você não pode apontar o dedo para a estrela, senão nasce o quê? Uma viúva. Aí, ó, isso é um costume israelita também para anunciar o dia de sábado. Tem aquela expressão também que você pode ver. Ficar a ver navios. Isso é uma expressão dos judeus que fugiram de Portugal, né? Que eles tinham que se converter obrigatoriamente. Tem também pensar na morte da bezerra. Que da bezerra simbolizava que é o livro da israelita, que é a Torá, né? E esse livro israelita da Torá, ele significa, ele era Torá. Aí, para não falar Torá para ser descoberto, para ser morto, falava Toura. Então vamos falar bezerra. Pensamos na morte da bezerra, quer dizer, não podemos mais seguir a Bíblia da forma israelita, senão a gente é perseguido. Aí nós se comunicávamos, olha, estamos pensando na morte da bezerra, porque não podemos mais falar da Bíblia da forma israelita, que nós éramos perseguidos, né? Aí tem outro também, pode ir. Essa também, quando passar a mão na cabeça, quando você vai proteger alguém, tá passando a mão na cabeça de fulano. Isso é um costume israelita. Que quando o pai, né, israelita, ele abençoa os filhos, né, na bênção no dia de Shabat. Onde eu estive também, eu fui missionário no Nordeste, em quase todo o Nordeste. Lá tem a palavra seridó, que é onde o povo foi. E até hoje você vai no Nordeste, e lá você fala assim, olha, aqui é o seridó. O que é o seridó? É uma palavra hebraica e aramaica, que significa refúgio dele, para onde os judeus eles vieram na época da sua migração para cá. Esse também, ó, passar mel na boca, eu não sei se você já viu, quando você faz um ritual israelita, que é a circuncisão, né? Você passa o mel na boca da criança, para ela adoçar, para não sentir muita dor na hora do ato da circuncisão. Claro. Por isso que ficou esse resquício. Essa aqui ninguém conhece. Você toma uma pinguinha... Essa vai para o santo. Você vai para o santo. Isso tinha a ver com uma festa Páscoa, que é Pesach, em hebraico, que é passagem, que nós temos 4 taças de vinho na mesa da Páscoa, e uma era para Elias, que era conhecido como o nosso profeta. Então ele era o santo. O Elias. Então a gente sempre oferece uma taça de vinho que representa o Messias, que veio, né, morreu, ressuscitou, Yahushua HaMashiach, aqui conhecido como Jesus, né? E a gente deixava essa tacinha para ele. Também lá no Nordeste é muito comum, quando tem uma catástrofe, as pessoas falam assim lá, que maçada, que desastre. Isso é uma palavra hebraica daquela cidade lá em Israel, que até hoje, quando você vai em Israel, é uma cidade que foi destruída, que virou uma catástrofe. Então, como eles eram de Israel, foram para a Europa e depois vieram para o Brasil, até hoje o povo nordestino diz que é uma maçada. Também em São Paulo tem o imposto de pagar cisa, que era o imposto para escravos na época, né? Quando tinha escravidão. É uma palavra hebraica, né? Que tinha um documento. Esse aqui você também já viu. Vestir a carapuça. Vestiu a carapuça, ou a carapuça que serviu. Isso é muito triste, irmãos. Por quê? Porque o nosso povo lá na Europa, quando ele era descoberto, ou ele se convertia a uma religião, ou ele era morto, as pessoas descobriam que ele era um israelita, um judeu, e ele automaticamente era condenado à morte, e ele colocava uma carapuça na cabeça. Ele tinha que desfilar antes da morte com isso. Isso é triste, né? A história, né? Aí tem fazer mesuras quando a pessoa tira o chapéu para uma mulher, que o costume judaico é a pessoa está orando e balançando, e fazer mesuras, né? Que é um costume judaico. Esse também é muito... Do espirro, Deus te cria. Quando você espirra, automaticamente Deus te cria, saúde. Isso não é um costume católico evangélico, é um costume judaico. Quando alguém espirra, em hebraico você fala, Haim Tovim, ou tenha boa saúde. E aí, até hoje nós falamos, quando alguém espirra, ninguém sabe por quê. É uma tradição que veio lá de 1500 para cá. Nós estamos em 2017.
Imagine de 1500 até aqui. Há coisas que nós não sabemos. Não, a maioria se usa e não se sabe Sim. a origem, né? Isso eu pedir a bênção, todo mundo isso aí. Por pai. Pedir a bênção. Isso não é um costume católico ou evangélico, é um costume israelita que veio dos judeus. Então, quando você pede a bênção pro seu pai ou para os mais velhos, você está pedindo a bênção para ele. Esse aqui eu estive na Bahia, em vários lugares do norte, do nordeste. Esse é um filme também ali, o fundo é a lista de Schindler, que quando morre um israelita, ele tem o costume de colocar pedras nos túmulos. Então você vai nas estradas do Brasil, você vê cruzes ali com pedras. Isso é um costume judaico. E não é um costume católico. Você pergunta, se coloca a pedra do lado de cruz? O costume católico, não. Nós não colocamos pedras. Aquele do trecho ali da lista, essa foto da lista de Schindler, eles que foram salvos ali, né? Isso. Aqueles aí foram os judeus salvos pela lista, estavam na lista do Schindler, empresário bem sucedido. Exato. Eles visitando verdadeiramente o túmulo dele ali, né? Schindler foi enterrado em Israel. Está ali o túmulo dele. Mártir para nós, uma pessoa que salvou muitos judeus, muitos judeus, e nós colocamos pedras, que a pedra significa que ela é eterna, que ela não se decompõe. Para ele, o Schindler para nós é uma pessoa perpétua que ajudou o nosso povo. Né? Bacana, então. É um costume. Você também já ouviu falar do Luiz Gonzaga? Sim, Luiz o Lampião tá ali, ó. O que ele tinha no cabelo, no chapéu dele ali, Elias? Uma estrela de Davi. Essa aqui? Essa aí. O que sai fazendo isso aqui no chapéu do Luiz Gonzaga? Porque todo nordestino foi descoberto que tem origem israelita. Como todas as pessoas do sul, de São Paulo, que tem esse costume. Inclusive, Israel está hoje lá no Nordeste. O governo de Israel enviou rabinos para fazer sinagogas que descobriram que eles têm origem israelita. E tem aquele do cantinho esquerdo ali, Elias, Lampião. Lampião. Olha, diz que esse rapaz causou um grande problema na época, né? Ele era um rebelde, enfim. Para uns heróis, para outros bandidos. O sobrenome dele, Gonzaga e Ferreira, é um sobrenome judaico, que eu trouxe o livrinho para você. Existem 16 mil sobrenomes hoje, com origem judaica, que nós não sabemos. Lá no Nordeste também, talvez aqui no Sul, em muitos lugares, em colônias, eles colocavam símbolos judaicos no umbral das portas. Entendeu? E ali, por exemplo, ali em cima, tem uma estrela de Davi que está bem apagada. Lá de esquerda dá para ver, lá de esquerda. Isso, do lado direito também está apagadinho ali, você chega bem mais perto. Tem uma estrela que era onde eles moravam, quando eles vinham para o Brasil. Quando eles vieram para o Rio Grande do Sul. Mais uma só, porque o tempo vai estourar daí. Ok, esses são os judeus negros que descobriram que os negros têm origem judaica, e já estão indo para Israel, né? E temos o principal aqui. Aí já mostramos algumas ali, ó, mais uma foto, Casa do Nordeste no Brasil. Exato. Né? As casas, pode passar. Com simbologias judaicas. Né? Olha lá, todas elas. Ali uma casa que eu descobri em Rio Grande do Norte, com a minha família e meus 3 filhos. Que legal. Hoje eu tenho 4. Mas fez mais um? Mais um. Esse é meu irmão Yoshiarro Gaspar, que está lá na Paraíba. Foi comigo. Aí tem o quipazinho, que é o chapéu de cangaceiro, que eles não podem falar que era na época quipá, que é o que eu uso, né? Eles falam que é o chapéu de cangaceiro. Não, isso aqui não tem nada a ver com o judeu, porque eles não podiam mostrar. E tinha a palavra que quando a gente fala para terminar, quando você conversa com alguém e alguém está sofrendo alguma coisa, como é que você fala, Elias? Que judiação. Que judiação. Não judia dele, não. Porque é uma palavra que se judiava que matava os judeus. Não judia dele. Não judia dele. Está na sua língua e você não sabe. Olha aqui, ó. Eu estava lendo Completa Restauração de Israel e tem na capa aqui do livro exatamente isso aqui. Agora tu vai explicar o que é. Isso. Né? Todas as Bíblias, para quem conhece, Ezequiel capítulo 37, de 15 em diante, existe uma visão do profeta Ezequiel que o Criador profetizou, o Criador do universo, que as 12 tribos de Israel se espalhariam no mundo inteiro. Ele manda pegar o nome dos judeus, que é aqui, ó, Yahudá, que é Judá, os judeus, com os efraimitas, que são as 10 tribos perdidas que estão hoje dentro do cristianismo. Muitos cristãos evangélicos e católicos têm origem judaica, israelita, das tribos do norte, essa da tribo do sul e a tribo do norte não sabem. E o Criador disse que o profeta tinha que segurar na mão para que os dois, a união aqui, ó, fossem um dia um.
E esse nome que eles eram chamados, os dois, seriam chamados de israelitas. Olha isso, está na Bíblia católica, evangélica. Sim, está na Bíblia. É uma profecia que muitos não sabem. Então nós usamos o símbolo das duas casas de Israel para poder anunciar essa origem israelita. Bacana. Então, as palestras, o dia, a hora, como é que funciona Sim, isso todos aí? os dias às 8, até 8 horas. Sexta-feira, até sexta vou estar aqui. Até sexta. Lá de que horas a que horas? Das 8 às 10. Das 20 horas. Das 20 às 10 da noite. Tá. Das 20 às 20 às 22. Exato. Ali no antigo Golden Park. Exato. As palestras são gratuitas. Gratuito. Se a pessoa Bacana. quiser dormir lá e para ficar outro dia, outra aí coisa. é com o Fabrício. É com o Fabrício. Tá bom, Yahussef Ben Abraham. Foi um prazer recebê-lo aqui. Sucesso no teu trabalho, na tua empreitada. Que bom que você está dividindo aquilo que você sabe através do seu trabalho de missionário, de historiador. Isso é muito importante, que tenham pessoas que tenham conhecimento de causa, mas tenham a grandeza de repartir isso com os outros. Que bom se todos os seres humanos fossem desta forma ou agissem desta forma. Volte sempre, estamos à disposição. Um abraço para ti, foi bom conhecer. Muito obrigado. Volte sempre. Um abraço. Obrigado. Shalom. 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 Obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela sua parceria, um forte abraço e até amanhã.